Olá, muito boa noite para você. Casos de Covid-19 em Patos de Minas disparam e se igualam aos registrados em fevereiro. Com 413 novos registros, o número de casos ativos no município se aproxima de 700. Falta vacina pediátrica da Pfizer anti-Covid-19. Depois de reportagens sobre precariedade de escola, a Prefeitura de Patos de Minas publica edital e vai gastar mais de R$ 8.970.000 para reformar escola e creche do CAIC. Sobe o custo da construção civil. Você vai ver que o decreto municipal que obriga chip de animais é barrado na Câmara Municipal de Patos de Minas. Tem o resultado do mutirão para alternação do prenome e gênero da Defensoria Pública. O RT enxuga a equipe e 11 jogadores são demitidos. Tem início os julgamentos da exposição especializada de cavalos manga larga de Patos de Minas. Agora, o NTV News, que já está no ar. Depois do jornalismo da NTV mostrar a precariedade da Escola Municipal Aristides Memória, a Prefeitura decidiu abrir licitação para contratar empresa para reformar a instituição e a creche do CAIC. A Prefeitura disponibilizou mais de 8 milhões para as obras. Essas são as imagens que o jornalismo da NTV revelou sobre as péssimas condições da Escola Municipal Professor Aristides Memória, o CAIC, em Patos de Minas. Fiação elétrica comprometida, padrão de energia destruído, calhas quebradas ou sem lâmpadas, portões sem maçanetas, amarrados com arame e até cordas, portas com tapume improvisado, salas de aulas transformadas em depósitos de entulho e precárias, mesas estragadas. A quadra poliesportiva está deplorável. Em um dos banheiros do CAIC, uma placa avisa que o local está interditado. Falta até porta. Os estragos estão espalhados em vários locais da escola. A Prefeitura de Patos de Minas respondeu ao jornalismo da NTV que seria aberto o processo licitatório para um investimento superior a R$ 5 milhões para a reforma da escola e da creche do CAIC. A publicação do edital saiu nesta quinta-feira e o município está disposto a pagar mais de R$ 8.971.000 para a contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação de serviços técnicos para a execução da reforma e ampliação da Escola Professor Aristides Memória e a creche do CAIC. A escola deverá ser reformada em até 1 ano e a creche 6 meses após o início da obra. Vence a licitação a empreiteira que apresentar menor preço e o resultado do processo será divulgado em 12 de julho. De acordo com a Prefeitura, os valores que compõem o processo licitatório foram realizados conforme planilhas de composição de custo. Os alunos do curso de Direito da FPM treinaram as habilidades simulando um julgamento. A atividade realizada pelos alunos do primeiro e terceiro período do curso de Direito simulou uma ação de inconstitucionalidade e teve como objetivo a preparação para o futuro dentro da profissão, facilitando assim a escolha deles na carreira jurídica, como conta o professor Eberton Duarte. Os nossos alunos do terceiro período e do primeiro, eles trabalham com ação de inconstitucionalidade para conhecer os aspectos constitucionais e para conhecer também a pressão do dia a dia do tribunal. Então eles fazem uma pesquisa aprofundada, trabalhando o jurídico, o social e aquela questão da argumentação jurídica, né? Então eles já são preparados do primeiro ao 10º período, sempre com esses temas reais. Então eles estão trabalhando uma ação constitucional real, que eles têm um julgamento por convicção jurídica deles, e o objetivo é esse aprendizado, né? Aprendizado jurídico, aprendizado social e todas essas questões, que esse é o ensino clínico que a Faculdade de Patos de Minas quer alcançar. Durante a simulação de um julgamento, que usou como exemplo uma DI do STF que ainda não foi julgada, alguns alunos assumiram cargos fictícios.
Representando a advogada de defesa da ação, vou estar como representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. É muito bom que a gente já aprende como que é ser realmente um juiz, como que é um ministro do STF, como que funciona um julgamento. É bom também para a gente ter uma noção sobre o que a gente quer para a nossa carreira. Eu sou advogado Escures e estarei defendendo a inconstitucionalidade do pagamento desse subsídio aos magistrados, seguindo o artigo 93 da Constituição Federal. Nós pegamos uma expedição inicial que estava no ADIM, utilizamos isso para a gente fazer esse simulado, mas o caso é fictício, mas na verdade o processo existe e vai ser julgado pelo Tribunal Superior Federal. Eu sou o Capinha, sou auxiliar do ministro, eu puxo a cadeira para ele, busco água, tudo que ele precisar eu ajudo. Acho muito importante que a gente faz o contato com nossas profissões futuras, ajuda a gente a escolher o que a gente quer ser no futuro. Cíntia é professora do curso de Direito da FPM e destaca a importância do estudo clínico para os alunos. A clínica jurídica é uma das prioridades da FPM e nós trazemos para o aluno, além da pesquisa, a oportunidade de vivenciar tudo que teoricamente é repassado nas salas de aulas. Não só com os júris simulados, mas também com a vivência de experiência de trabalhar com as ONGs em Patos de Minas, efetivar o trabalho social. A FPM preza para que o aluno possa, mesmo antes do estágio obrigatório, vivenciar tudo que ele aprende ali na teoria com a gente. Foi empossada na noite desta quarta-feira a diretoria da OAB de Patos de Minas. Itamar Fernandes continua como presidente. A sessão solene de posse da nova diretoria da OAB reuniu membros da Advocacia de Patos de Minas e sociedade local. A vice-presidente da OAB compareceu ao evento, representando o Dr. Sérgio Rodrigues Leonardo, presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. É um momento de fortalecimento, todas as posses estão acontecendo no estado inteiro, nas subseções, as unidades que pertencem à seccional mineira, a OAB de Minas, para que a gente possa também fortalecer a advocacia, dar a garantia daqueles que foram eleitos, né, na última eleição institucional. E tenho certeza que um momento desse é de muita importância, não só para a advocacia de Patos de Minas, mas da região e também da mineira, porque nós somos uma unidade, somos inscritos no estado de Minas Gerais e com certeza esse engajamento aqui com todos da advocacia, com a sociedade local, com os poderes, instituições aqui que participam também, estão convidados, nós estaríamos aqui ganhando para desenvolver todo o processo que envolve a advocacia. Itamar Fernandes, reeleito como presidente, falou sobre a posse do triênio 2022-2024. Nós temos a satisfação de ser reeleito pelo cargo de presidente. Nós fizemos alguns ajustes, tivemos uma chapa única e fomos aprovados aí por 93% dos votos da nossa subseção. Portanto, a gente teve uma primeira gestão exitosa, prova disso é a reeleição com chapa única e também pelo expressivo número de votantes e que confiaram mais uma vez o mandato à nossa gestão. O presidente da Comissão do Direito do Consumidor, Rodrigo Versiani, falou sobre os motivos que podem ter sido fundamentais para a reeleição de Itamar. Itamar, além de ser uma pessoa de ótimo trato, uma pessoa de índole intocável, ele foi um presidente que esteve à frente da OAB num momento muito delicado, na pandemia, onde nós, advogados, todo o Poder Judiciário ficou prejudicado com os andamentos dos processos e com as situações inusitadas que foram surgindo, né? A incerteza que era. E o Itamar, ele foi um presidente que ele soube gerir essa situação, dar o suporte necessário aos advogados e também um outro papel que ele vê muito a questão do social, o nosso munus público enquanto advogado, porque mais do que um apoio ao advogado, à classe, o Itamar é um presidente que se preocupa com a comunidade, com Patos de Minas. Depois do intervalo aqui no News, supermercado em Patos de Minas recebe humorista que promove ofertas e sobe o custo da construção civil. O custo da construção civil subiu mais de 2% em maio, segundo divulgou nesta quinta-feira o IBGE.
Desde julho de 2021, o custo da construção civil não subia assim. Em maio foi 2,17% mais alto. Em abril era 1,21%. Em 12 meses, a alta do custo está acumulada em 15,44%. Com isso, o custo nacional da construção civil passou a ser pouco mais de R$ 1.600 por metro quadrado. A mão de obra subiu quase 2,5% em maio e passou a ter custo de quase R$ 640 por metro quadrado. Já os materiais ficaram quase 2% mais caros e passaram a custar mais de R$ 962. Olha, quer pagar barato e ainda economizar durante todo o mês? Pois é, o Bahamas Mix preparou uma série de ofertas e trouxe até um comediante para reforçar os preços baixos. No Bahamas Mix Patos de Minas, junho chegou com tudo. Promoções imperdíveis para você. Ofertas imperdíveis, muito abaixo do mercado aí, que tem sido praticado na cidade. A gente está vindo nesse mês aí para acabar com a concorrência mesmo. Coisas muito boas pro pessoal aí. São ofertas para todos os gostos, itens indispensáveis para você e sua família durante todo o mês. E olha só, até o Nerso da Capetinga veio para Patos de Minas garantir as super ofertas. Eu já fiz isso. O Titãozinho mandou uma listagem, assim, ó, arroz, feijão, café. Nosso café deu geado, o café estragou tudo. Aí agora tá comprando café nos mercados. Vai ver se pode. Nerso, já que você está por aqui, me conta, o que não pode faltar no seu carrinho de compras? Não vou... Uma cervejinha. De vez em quando eu bebo um Anderson. Não pode faltar. Não pode não. Tudo mais barato. Quanto mais você compra, mais você economiza. Vai. Aqui no Bahamas Mix de Patos de Minas você vai encontrar inúmeras possibilidades. Como exemplo, este feijão que já está no meu carrinho. Feijão Vasconcelos, você vai pagar apenas R$ 10,49. Além disso, da mesma marca, você vai levar para casa o arroz Vasconcelos, que a partir de você vai pagar apenas R$ 19,90. Os meus já estão aqui no meu carrinho e você pode levar, além do arroz, o feijão, inúmeros outros produtos para sua casa, pagando bem mais barato neste mês. Toda a cesta básica praticamente a gente colocou abaixo do preço de mercado, tá? Toda a linha açúcar, arroz, a gente tem preço muito competitivo, feijão, então é muita coisa que a pessoa tem que vir cá aproveitar mesmo. Para te ajudar, você ainda conta com o Bahamas Cred. O Bahamas Cred ele é um cartão de crédito comum da bandeira Elo, ele funciona dentro ou fora da loja para compras online. Aqui na loja ele é o único que parcela. Acaso você tente fazer o cartão e aprove, já libera o limite na mesma hora para poder utilizar nas compras. Necessariamente tem que vir na loja com o documento original com foto, o mais recente possível, né? E aí a gente faz a proposta em questão de 10, 15 minutinhos e aprovou, é só ser feliz. Bahamas está aqui na Juscelino Kubitschek aqui, em frente aqui a Toyota, tá? Muito simples de chegar, estacionamento aqui é bem amplo, 2 estacionamentos, tá? A gente tem um coberto aqui em cima, tem um outro embaixo lá também muito grande, bem amplo, tá? Tem um espaço lateral também. Pessoal que fica tranquilo, nesse ponto aí não tem o que achar ruim não, muito bom mesmo, gente. Bahamas Mix Patos de Minas, o menor preço no varejo, melhor ainda no atacado. Prefeitura de Conceição do Mato Dentro volta atrás e mantém show da dupla Bruno e Marrone. A seguir, a gente mostra também o início dos julgamentos da exposição de cavalos manga larga em Patos de Minas. Vamos falar também de futebol. O RT enxuga a equipe e 11 jogadores são demitidos. A URT tem enfrentado uma fase bastante complicada. Nesta quinta-feira, anunciou a demissão de 11 jogadores, maioria reservas, né? A decisão é tomada a 5 jogos do fim da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. A URT embarca para a Águia Branca, no Espírito Santo, para encarar o Real Noroeste pela 9ª rodada da Série D do Brasileirão. O empate para a gente foi bem traumatizante, né? Pela questão do
de ser nos acréscimos, mas foi um aprendizado. Foi isso que a gente trabalhou na semana, que daqui para frente a gente não pode cometer esse erro, né? Que aí aumentar o nível de concentração, daqui para frente não podemos errar mais nisso. E a semana para a gente foi bem produtiva. A gente conseguiu trabalhar em cima do que a gente precisava, focado nesse jogo, que nós temos essa viagem aí que vai dar quase 20 horas, que é uma logística bem difícil, né? Para enfrentar um adversário que a gente sabe o potencial, que até algumas rodadas atrás liderou a nossa chave aí. Então, assim, nós sabemos a importância desse jogo lá em Águia Branca. Esta é a segunda vez que os clubes irão se encontrar. Da primeira vez, a URT saiu vitoriosa por 1-0 jogando em casa no estádio Zão Maciel. Foi um jogo muito difícil aqui, né? O time deles continua. Nós estudamos aí nessas partidas o que modificou no time deles. A gente sabe que continua. Eles têm um desfalque. Nós também teremos o nosso, né? O Murilo zagueiro foi expulso, né? Eu também não vou poder ficar no banco nesse jogo, mas vou estar acompanhando, vou estar trabalhando com o meu auxiliar. E a gente sabe que é um jogo de detalhes. Eles estudaram a gente também, do jeito que a gente estudou eles. E nós precisamos ir lá e saber jogar esse jogo. A URT rompeu com a Aerosports, a empresa que gerenciava o departamento de futebol do clube. E com isso, 11 jogadores foram dispensados. A diretoria não informou os motivos desse acontecimento, mas de acordo com o técnico Ricardo Chuva, essa decisão não trará desfalque, já que o clube estava com 36 jogadores e destes 11, apenas um era titular do clube. Não faz, porque nosso elenco estava muito inchado, né? Nós tínhamos quase 40 jogadores, né? Tava até difícil para trabalhar mesmo. E aí a diretoria tomou essa decisão e a gente sabe que é algo extracampo, mas que era necessário, né? E o principal é que não chegou no campo. Então, assim, o elenco que vinham indo para os jogos permaneceu. Então, teremos a chegada de alguns atletas na semana também para reforçar mesmo, que a diretoria quer muito essa classificação. Então, para a gente é algo que foi irrelevante, por quê? Pelo fato que a gente não perdeu o foco. Então, para a gente está tudo tranquilo. A partida acontece no próximo sábado, às 16 horas, no estádio José Olímpio da Rocha. O Real Noroeste está em segundo lugar na tabela de classificação e o RT em sexto. Assim, esse jogo, ele requer algumas variações, até porque nós sabemos como o time deles joga, né? Um time muito ofensivo, que trabalha com uma linha de 4 atacantes, né? E a gente sabe o poder que eles têm de ataque. Então, assim, a gente precisa estar muito compacto para tirar esses espaços entre linhas, que é o que eles gostam de fazer, né? E saber jogar o jogo lá. É uma grama pesada, uma grama que os atletas já jogaram lá e sabem que é um adversário para nós também. Então nós temos que estar muito bem preparados nessa questão de estarmos sempre juntos, compacto no campo, para a gente poder conseguir ter um êxito fora de casa aí. Depois de anunciar o cancelamento, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas, voltou atrás e confirmou o show da dupla Bruno e Marrone na 30ª cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. O cachê da dupla é de R$520 mil. A apresentação de Gustavo Lima, que custaria aos cofres do município R$1.200.000, continua cancelada. A cavalgada também terá Simone e Simária, Israel e Rodolfo. Os cachês das duplas, as duas duplas, né, custaram à Prefeitura de Conceição do Mato Dentro R$830 mil. A verba da contratação dos shows seria com recursos da compensação financeira pela exploração mineral pago pelas mineradoras às cidades onde há atividades minerárias. Porém, essa verba só pode ser usada em educação, saúde e na infraestrutura. Teve início nesta quinta-feira os primeiros julgamentos da exposição especializada de cavalos manga larga em Patos de Minas. O evento seguirá até domingo. Na 10ª exposição especializada de cavalos manga larga de Patos de Minas, 154 animais foram inscritos. Nós já realizamos esse evento em Patos já há alguns anos, alguns bons anos nós fazemos, só que sempre fazíamos as copas de marcha, que era um evento em um dia apenas, onde era avaliado apenas o julgamento, avaliado apenas o andamento dos animais. Nesse ano resolvemos fazer realmente um upgrade no negócio, Patos merece além da estrutura que tem,
nós resolvemos trazer essa exposição para cá. Ao todo, são 20 categorias, onde os manga-largas são avaliados em quesitos como morfologia e andamento. Na exposição é avaliado o andamento e a parte de morfologia, que é a conformação do animal, o padrão racial do animal, é face, né, aos padrões estipulados pela nossa associação. Então, por isso que resolvemos fazer essa exposição com um número maior de animais. E trouxemos muitos expositores de fora do estado, uma coisa bem bacana. Luiz é criador e para a exposição trouxe 7 animais. Terceira vez que eu venho a Patos de Minas, quarta vez já em Patos de Minas. Exposição muito boa, estrutura muito boa e um evento oficial da BCCMM. Então isso traz para Patos de Minas e para a gente que está próximo aqui, 280, 300 quilômetros, uma representatividade muito grande, sabe, perante o cenário nacional do Manga Larga Machador. Uma pista diferente de outros locais. A pista extraordinária, a própria estrutura, camarote, banheiro, a recepção dos caminhões, realmente Patos de Minas, a exposição de Patos de Minas realmente está no padrão tanto de animais, de número e também o evento no padrão altíssimo. A ação conta com a parceria do Sindicato dos Produtores Rurais. Uma exposição desse tamanho, a gente está muito feliz de sediar ela aqui. É uma emoção muito grande trazer grandes aras para cá, grandes pessoas de nome na área do cavalo Manga Larga Machador. Resultado do mutirão para a alternação do prenome e gênero da Defensoria Pública em Patos de Minas. A seguir, você vai ver também no NTV News que falta vacina pediátrica da Pfizer anti-Covid-19. E casos da doença em Patos de Minas disparam e se igualam aos registrados no mês de fevereiro. São Paulo confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil. O infectado, de 41 anos, mora na capital paulista e esteve em Portugal e Espanha. Ele está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, desde a última segunda-feira, e o estado clínico é bom. Uma mulher de 26 anos também é monitorada pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Ao todo, 8 casos são monitorados no Brasil, conforme o Ministério da Saúde. A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo, íntimo, com uma pessoa infectada e com lesões de pele ou em contato com objetivos contaminados. Não há tratamento específico, mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidados e observações das lesões. O maior risco de agravamento acontece, em geral, para pessoas imunossuprimidas, com HIV, leucemia, linfoma, metástase, transplantados, gestantes, lactantes e também crianças com menos de 8 anos de idade. Os primeiros sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas. Linfônodos inchados, calafrios ou também cansaço podem aparecer. De 1 a 3 dias após o início desses sintomas, as pessoas desenvolvem lesões na pele. A vacina aplicada contra a varíola humana mantinha alguma proteção contra a varíola dos macacos, mas, segundo o Instituto Butantan, esse imunizante deixou de ser aplicado há muito tempo, já que a varíola humana foi erradicada no início da década de 80. Crianças de 5 anos que devem tomar a vacina contra a Covid vão ter que esperar. Em Patos de Minas não tem imunizantes. Faltam doses pediátricas da Pfizer em Patos de Minas. A vacina é direcionada a crianças de 5 anos e crianças imunossuprimidas. As crianças que também receberam a primeira dose da Pfizer e iriam tomar a segunda agora também vão ter que esperar. De acordo com a Prefeitura, não foram enviados imunizantes pelo Ministério da Saúde. Os boletins epidemiológicos de Covid-19 em Patos de Minas não são diários, mas quando são divulgados têm assustado. Nas últimas semanas, os casos têm aumentado. Nesta semana foram divulgados pela Prefeitura de Patos de Minas o informe epidemiológico da Covid-19 na segunda e nesta quinta-feira. No boletim do início da semana, eram 459 casos ativos de Covid-19. Agora, são 697. Os números não eram tão altos assim desde 24 de fevereiro desse ano, quando foram registrados 701 casos ativos em Patos de Minas. Foram registrados no boletim desta quinta-feira 413 novos casos de Covid-19. No da segunda, foram 122.
Com relação à ocupação hospitalar, na segunda-feira eram 7 pessoas internadas em leito de enfermaria e 2 em UTI. Haviam outros 4 pacientes de outras cidades internados em Patos de Minas. Nesta quinta-feira, 10 estão em leitos clínicos e 1 pessoa em UTI. Há mais 2 pessoas da região internadas em leito de terapia intensiva e mais 3 em enfermaria. A Defensoria Pública de Patos de Minas realizou mutirão regional de alteração de pronome e gênero de pessoas transgêneros. A ação teve como objetivo promover principalmente a inclusão social como direito fundamental ao nome e promover a união das instituições públicas. O objetivo é possibilitar que as pessoas trans que tenham interesse em retificar tanto o nome quanto o gênero, ou um ou outro, ou os dois, que elas pudessem passar por esse processo sem ter nenhum custo para ela. Porque normalmente esse processo ele gira em torno de R$600 para fazer essa retificação diretamente no cartório de registro civil, e com esse mutirão a pessoa faz todo esse processo sem ter que pagar nada pela retificação. Em Uberlândia, 50 inscrições foram feitas. Já em Ituiutaba e Patos de Minas, 17 se cadastraram para alterar o prenome e gênero. Agora a gente está encaminhando a documentação para o fórum, para o juiz lá do Sejusc, que é o doutor Tenório. Ele vai homologar esse pedido de retificação e a gente vai entregar para a parte vai pegar essa documentação e vai levar no cartório de registro civil para estar promovendo essa retificação. Por que a necessidade do mutirão e por que a necessidade da homologação judicial? Por quê? Justamente para evitar esse custo de R$600. Que a pessoa pode fazer isso por conta própria? Pode, mas tem o custo. Então, passando pelo mutirão, pela Defensoria Pública e pela chancela do Judiciário, as pessoas vão poder promover essa retificação sem ônus nenhum para ela. A Defensoria espera que o mutirão possa servir como ferramenta de combate às violações de direitos constitucionais básicos. Objetivo cumprido, a gente espera assim, mais oportunidades de novos mutirões. Todo ano a gente faz o mutirão do direito a ter pai, tem o mutirão das famílias também, que foi agora em fevereiro. Então esse ano ainda a gente tem o mutirão direito a ter pai para a gente poder fazer. Esse a gente tem assim, muita adesão, porque é um mutirão que a gente já faz há mais tempo. Então assim, ele tem uma demanda muito grande. A gente faz, as pessoas vêm até aqui, não tem o nome do pai na certidão de nascimento, a gente tenta esse contato com o suposto pai e posteriormente a gente faz esse exame de DNA gratuitamente. Então esse ano acredito que a gente ainda tem esse mutirão para fazer. Essas ações que a Justiça faz justamente para colocar em dia essas documentações, seja eles direito a ter pai, de casamentos, de tantos outros que são feitos aí, são importantes para toda uma população que não tem acesso, não tem condições de fazer por meios próprios ou muitas das vezes acabam deixando de lado e não regularizando as situações aí dentro do prazo ou acabam deixando para depois. Então essas ações são sempre muito importantes, uma vez que nós temos aí uma quantidade de pessoas muito grandes uma quantidade muito grande de pessoas que precisam de um auxílio para poder ter acesso a essas políticas. Nem sempre são públicas, são pagas. Então são ações muito importantes, são mutirões que deixam aí realmente muita gente, muitas famílias, muitos casais, muitos pais e filhos aí com as suas documentações em dia, Quantos filhos já encontraram pais aí? Quantos pais já reconheceram filhos por meio desses mutirões, além dessas questões de nomes e de casamentos, E merece todo o aplauso essas iniciativas que são realizadas aí por meio da Justiça, Depois do intervalo aqui no News, a gente fala do decreto municipal que obriga chip de animais e que foi barrado na Câmara Municipal de Patos de Minas. O Triângulo da Sorte teve mais ganhadores em Patos de Minas. Patos de Minas continua sendo pé quente no Triângulo da Sorte e mais 2 pessoas foram contempladas no sorteio. Uma delas é a Julieta, que tirou a sorte grande e emplacou o 4º prêmio, levando para casa R$30 mil e 2 carros, um Corolla Cross e um Fiat Toro, mas que ela preferiu vender para ficar com o dinheiro. E a vencedora conta quem comprou a cartela premiada. Meu marido me comprou e colocou no meu nome e nem avisou,
Aí eles me ligaram, eu tava até num jogo de bola, aí eu fiquei pensando que era trote, aí comecei a tremer, aí depois foi confirmar que ele tinha comprado e colocado no meu nome. O que você vai fazer com o prêmio agora? Vai, vou guardar, analisar, muita coisa, muitos planos. Chegou na hora boa? Muito, muito boa. E não faltou familiar e vizinho para celebrar os prêmios. E uma das pessoas a vibrar junto da Julieta foi a Tuca, que lhe vendeu a cartela premiada. Graças a Deus, Deus tem abençoado nós de Patos de Minas com vários prêmios. E dessa vez foi posto no altar que eu daria o maior prêmio de Patos. E a palavra de Deus cumpriu. 324 mil foi o prêmio que eu dei para Patos de Minas. E Deus seja louvado. E a Julieta revela o segredo simples para que a sorte sorrisse para ela. A sorte surgiu para mim. Aí compra, confia, ganha. E quem não ganhou dessa vez não deve desanimar, mas sim aproveitar para participar dos próximos torneios. Muito bem, no próximo sorteio do Triângulo da Sorte, gente, premiação imperdível para comemorar aí com o Dia dos Namorados. Olha, primeiro prêmio tem R$12.500, no segundo R$20 mil, no terceiro prêmio R$50 mil, quarto prêmio R$300 mil e mais 30 giros da sorte de R$1.000 cada. Judite, chega aqui, porque a premiação, gente, é imperdível para o próximo domingo, não é? Imperdível! Compre já o seu! Parabéns, né, para a ganhadora aí. Vamos falar de futebol, né? Um resultado ruim que os atleticanos querem esquecer. O Atlético foi derrotado nessa quarta-feira por 5-3 contra o Fluminense. Falha da defesa que parece que nem tinha entrado em campo. Vindo de empate contra o Palmeiras, o Galo sabia que não seria nada fácil enfrentar o Fluminense. Só não imaginava um resultado tão ruim. É uma noite para olvidar. O Atlético quer esquecer o quanto antes a derrota para o time carioca, mas que dificilmente vai sair da cabeça do torcedor. E como de costume, o técnico do Galo se responsabiliza pelo desempenho desastroso da equipe. Mas o que aconteceu com os alvinegros, hein, Turco? Muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. La verdad que fue una noche muy mala del equipo. Soy el responsable, pero bueno, intentamos presionar arriba el primer tiempo, no salió bien, y el segundo tiempo en algunas situaciones logramos presionar, otras no, y la verdad que hoy no salió defensivamente, no salió nada, ¿no? Ni cuando estábamos fechados ni cuando fuimos a presionar, y esperemos el sábado tomar revancha rápido. É preciso agir rápido mesmo, Turco. O setor defensivo foi um dos principais motivos para o 5-3 para o Fluminense. Parece que nem estava no Maracanã. O time carioca chegou com total facilidade ao gol de Everson. E por falar em gols, vamos a eles, porque são 8 para contar. No primeiro chute ao gol, John Arias fez um golaço aos 17 minutos para o Flu. O segundo gol também foi tricolor. A defesa do Galo ainda tentava se organizar quando, aos 28 minutos, Cano, livre na área, empurrou de barriga e balançou as redes. Aos 34 minutos, foi a vez do Galo. O goleiro Fábio errou a saída de bola. Jair aproveitou e cruzou para Hulk, que marcou de cabeça. E nem deu tempo de comemorar. 2 minutos depois, lá estava o Fluminense para marcar o terceiro com Samuel Xavier. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Jair encontrou espaço e marcou. Na etapa complementar, o Galo parecia determinado a mudar os rumos da partida. Jair foi decisivo de novo. O volante roubou a bola de Arias, mandou para Ademir, que cruzou para Sacha na área e empatou no Maracanã. 3-3. O alívio durou só 5 minutos. De novo, com a defesa atleticana à distância, Cano, sozinho, não teve nenhuma dificuldade para marcar para o Flu. O quinto gol dos cariocas também foi na velocidade. Nathan Silva até tentou alcançar o Luiz Henrique, que chutou de fora da área e marcou o quinto dos cariocas. Com o resultado, o Galo caiu uma posição na tabela e agora é o quarto colocado com 16 pontos. Pode ser ainda ultrapassado pelo Coritiba, que tem 14 pontos e joga nesta quinta-feira.
Curitiba joga daqui a pouco, né? A partir das 8 da noite com o São Paulo. Caso vença, tem 14 pontos, vai passar aí o Atlético, que acaba deixando aí o G4 do Brasileirão. Independente desse posicionamento, independente de estar ou não no G4, o Atlético vem tendo aí uma certa dificuldade com a marcação, né? Vem tendo uma certa dificuldade aí para conter. O jogo com o Palmeiras foi um jogo diferente, porque foi um clássico, e aí todas as duas equipes tiveram um pouco mais de cautela, né? Não foram tão agudas, né? Diferente do jogo de ontem, jogo aberto, dos dois times jogando para cima. Venceu aquele que aproveitou melhor as condições e que encontrou uma zaga mais aberta, no caso o Fluminense, que acabou fazendo 5 gols aí. O Atlético, o ataque funcionou, fez 3 gols, mas infelizmente acabou deixando a porta aberta para ser goleado contra os cariocas, o que também não vai mudar tanto assim a situação do Atlético em todo o campeonato, porque tem um grande time, tem um grande elenco e pode reverter facilmente essa diferença aí para o líder, que é o Palmeiras, que está com 19 pontos, seguido aí com 18 vem o Corinthians e o Atlético Paranaense, que tem 16. A distância não é tão grande assim para o primeiro colocado e o Atlético tem time para poder corrigir aí essa diferença. O próximo compromisso do Galo é no sábado, recebe o Santos às 7 da noite no Mineirão. Agora pela Série B do Brasileiro, o Cruzeiro é só sorrisos, né? Venceu o CRB por 2-0. 42 mil torcedores, era uma empolgação só no Mineirão. E os jogadores da Raposa fizeram valer cada grito da arquibancada. Venceram o CRB por 2-0. Enquanto a equipe celeste partiu para cima, o CRB se defendia. Depois de muitos erros, a Raposa fez bonito. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Neto Moura cobrou escanteio, achou o Edu livre na área, que marcou um golaço. E a torcida enlouqueceu. E os cruzeirenses decidiram sacramentar a vitória ainda na etapa inicial. Rafa Silva recebeu o passe de Neto Moura para ampliar o marcador. E apesar da torcida pedir mais, os jogadores se deram por satisfeitos e o técnico também. Então íamos a estar mais perto de fazer um gol mais rápido, porque estava costando fazer gol no primeiro tempo. Fazíamos muito gol no segundo tempo. Então intentamos ir de início em busca del gol para ficar mais tranquilo depois, para fazer mais goles, né? Essa é a ideia. Eu acho que lo fizeram muito bem. Conseguimos fazer 2 gols rápidos no primeiro tempo. O nosso time começou a ter mais posse de bola e controlar o jogo. Muito feliz por mais um gol, né, cara? Um gol de voleio hoje. O repertório tá mudando, graças a Deus. Feliz de ter ajudado, cara. A gente fez um grande primeiro tempo, coisa que a gente vinha tendo dificuldade nas outras partidas. A gente estava fazendo resultado muito no final do jogo. Hoje a gente entrou muito forte ofensivamente ali no primeiro tempo. Eu fui feliz, o Rafa foi feliz. Nossa equipe está muito confiante, graças também a nossa torcida aí que está dando show. E assim, agora é trabalhar já pensando no próximo jogo. 2 belos gols, né? Principalmente do Edu ali de vôlei, é sempre muito bonito. O Cruzeiro lidera com 28 pontos e há um número aí que é importante, que é a diferença para o 5º colocado, que é o Grêmio. São 11 pontos de diferença, ou seja, são aí várias rodadas de diferença para o primeiro time que está fora do G4. Para o 2º colocado, 22 para 28, a diferença também é considerável, ainda assim. E é justamente o Vasco, né, com quem o Cruzeiro jogará no próximo fim de semana. E terá desfalque importante nesse confronto contra o Vasco, marcado para o próximo domingo, às 4 da tarde. Então, vale a pena a gente ficar de olho aí nessas próximas rodadas, porque tem jogo bom. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Os vereadores de Patos de Minas barraram o projeto do município que obriga que todos os donos coloquem chips em seus animais. Outros textos foram analisados, como o aumento salarial dos educadores da educação infantil e, entretanto, o valor está bem abaixo do que foi prometido pela prefeitura.
Durante a reunião, foi aprovado o projeto de lei que altera o valor do vencimento do cargo de educador infantil, integrante do quadro dos profissionais de educação básica da Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas, ficando alterado para R$ 2.158,97, mas longe da promessa do Executivo de que era que os profissionais recebessem o piso salarial. Nós tivemos o projeto votação do piso que aumenta, na verdade, o salário das educadoras infantis, porém ainda não chega ao piso. Um reajuste de quase 7%, porém ainda falta para chegar ao piso e que continua sendo uma solicitação das educadoras infantis. Eu acredito que o prefeito está atento e mais tardar no próximo ano vai atender o pedido das educadoras. Apesar da promessa não cumprida, uma vitória para a categoria. O reconhecimento mesmo da nossa classe, porque é um trabalho muito importante, né? É uma responsabilidade enorme, né? É uma base da educação, né? Onde estão todas as outras classes. É um trabalho que exige não só responsabilidade, mas muito amor, né? Pelo que a gente faz. Também foi aprovado o projeto de lei que dispunha sobre a obrigatoriedade de consulta prévia e a aprovação do Conselho Municipal de Educação e da Câmara Municipal para fins de absorção dos anos iniciais e finais do ensino fundamental das escolas públicas estaduais de Patos de Minas. Esse assunto, com certeza, virá muitas vezes, porque, inclusive com audiências públicas, vamos ouvir a população, ouvir os professores, as escolas que estão diretamente relacionadas a este assunto. Então, a lei é aprovada, porém, ainda terá muita discussão a respeito deste tema. Também foi pedido a sustagem do decreto para a microchipagem de animais no município. É um assunto que esteve em pauta, né, nos últimos dias, um decreto do Executivo, né, a questão da chipagem, porém foi feito um pedido de decreto para sustar o decreto e esse artigo que trata a Lei 2020 da chipagem, nós retomaremos também esse assunto, inclusive em modificação da lei, né, talvez modificação ou revogar o artigo que fala disso e melhorar essa lei para que atenda aquilo que realmente a lei quer, que é a proteção dos animais. Com essa, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã, às 19 horas. Obrigado pela companhia, boa noite a todos e até lá.